ali é o surgimento das igrejas evangélicas da periferia do Rio de Janeiro. Que vem muito do Rio de Janeiro, Edir Macedo, Sim. porque você vem do Pará, o Sim. pentecostalismo, mas depois ganha todo o discurso popular no Rio de Janeiro via Edir Macedo, né? Tinha até um canadense que eu acho interessante, que chama Robert McAllister, que foi o grande tutor do Edir Macedo e do R.R. Soares nos anos 60, que ele chega no Brasil, eu acho interessante essa história, eu conto um pouco no livro. Depois de viajar o mundo, Ásia e diversos países, ele passa um tempo no Brasil, se interessa pela cultura brasileira e fala o seguinte: eu descobri o problema do atraso no Brasil. Eu sei o que é, eu saquei o que é. Isso o Edir Macedo e o R.R. Soares frequentando a igreja dele em 1960, quando ele começa. Ele fala: o problema do Brasil são os espíritos das religiões de matrizes africanas. É o diabo. Isso está atrasando o espírito do brasileiro. E aí ele faz e publica um livro, inclusive, com uma babalaorixá, falando que tinha ido feito parte do candomblé e que eram os demônios, e ela se converte e demoniza as igrejas de matrizes africanas. Esse é o marco de intolerância, então, né? Esse é o marco de intolerância, mas começo ele dos usa anos isso, 60. né, para bolar o método dele. E aí o Edir Macedo acredita nisso, né? Ele passa, o Universal trabalha muito com a questão do candomblé e das igrejas de matriz africana. Ele acredita no espírito, ele acredita no ritual de Umbanda, né? Tanto que você tem o bolinho de Jesus em vez do bolinho de acarajé, as balas de Jesus em vez de Cosme e Damião, e os espíritos Guaraná estão aí. Jesus. Guaraná Jesus, né? Esse é do Mato Grosso, lá Pará. Mas ele, Maranhão. é engraçado Maranhão, isso. Isso é interessante, porque ele utiliza elementos da Ele está dialogando com a igreja. exato. E aí ele fala o seguinte, eu acho que é interessante porque isso tem a ver com a nossa ideia de urbanização e de você precisar encontrar um espírito, você assumir um espírito moderno, porque ele está dialogando com esse povo que vem das zonas rurais e que tem uma tradição rural de 400 anos que é vista como anacrônica e sinônimo de ignorância. Você exorciza esse espírito rural e assume um espírito moderno do evangélico, do pentecostal. Então isso dialoga de uma forma com as paixões dos pobres, que você vê, inclusive, pessoas com essa tradição, que fazem parte dessa tradição, acreditando que é necessário mudar o espírito, reformatar a própria cabeça, né? O exorcismo e todos esses simbolismos passam a fazer sentido. Mas sabe uma coisa que, ouvindo você falar, Pimentel, é interessante isso, né? Essa ideia do Peixão e todo esse trabalho que ele faz nos territórios. E isso é um modelo de negócio muito característico do Rio que está se espalhando para o resto do Brasil. Você tem a venda varejista de drogas, uma parte do orçamento, ao mesmo tempo você exerce outras atividades, controla territórios e passa a gerir e ganhar dinheiro, extrair receita nesses territórios. O Comando Vermelho tem se espalhado em vários estados hoje, está com mais força até que o PCC nos territórios. Já o PCC, ele tem uma outra forma um outro modelo de negócio completamente diferente. O PCC não vai controlar território. Ele vai criar uma rede de vendas. Ele vai vender para o cara do Família do Norte, não, que era inimigo, mas para o pessoal lá do Ceará, que é eu esqueci o nome da gangue lá do Ceará, que era parceiro do PCC, o do Acre, você tem o Bonde dos 13, e ele vende porque o território gera muito problema, o varejo não gera lucros, você tem que pagar a polícia, é treta atrás de treta. Eles querem vender. E eles têm um discurso que não é de território, é um discurso de classe. Assim, o ladrão precisa trabalhar dentro da nossa ética e prosperar como ladrão, como criminoso. É um discurso sindical quase, que vem dessa cultura sindicalista dos anos 70 de São Paulo. E transcende territórios. O território, para a gente, não é importante. O importante é esse imenso network horizontal que a gente vai conseguir, a partir daí, trazer a cocaína dos Andes e botar na Europa e vender em vários mercados nacionais e ganhar dinheiro e entrar na política e lavar dinheiro e investir na economia e entrar na economia. O território não é tão estratégico. Já no Rio e por isso você precisa ter um cara falando, eu sou um traficante melhor do que os outros porque eu sou ungido por Deus. Sim. Então você precisa desses desafios de discurso para que a comunidade vá com você, para que a comunidade te apoie. Você né? É interessante essas diferenças. Né? E é perigosíssimo, é interessante e perigosíssimo, né? Porque a expansão territorial também
Não é um dado da polícia, de novo, é do GNUF, né? O GNUF mostrou pra gente como que está avançando nos bairros do Rio de Janeiro. Em pouco tempo vai sobrar a Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leme, Leblon, Aterro do Flamengo, Botafogo, talvez a Glória ali, e um pedacinho do centro do Catete. O resto vai estar tudo dominado, né? E com as mesmas práticas. E muita gente ainda, muita gente boa, inteligente, achando que milícia é uma coisa, Comando Vermelho é outra. Não. O Zinho tinha relação com o Comando Vermelho, provado em inquérito policial. O 3º Comando do Peixão tem ligação com a milícia, provado em inquérito policial. Então, milícia, Comando Vermelho, 3º Comando e ADA, as mesmas práticas e operando eventualmente, né, como inimigo, eventualmente como aliados, né, em algumas áreas do Rio de Janeiro. Bruno, um político do Rio de Janeiro, um partido político pediu que eu assinasse um manifesto. Eu assinei de boa fé, assinaria 1000 vezes. Com milícia não tem jogo, né? Foi o Tarcísio Mota que pediu. Né? Mas eu recebi da rede, eu sigo ele. E assinei mesmo, com milícia não tem jogo. Mas eles são incapazes de propor um manifesto. Com o 3º Comando não tem jogo, com o Comando Vermelho não tem jogo. E é a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Bobear são os mesmos deputados lá em cima. Mas isso que eu acho tão interessante, porque assim, quando muitas pessoas atacam a milícia, elas não estão querendo inferir crime a um bandido. Está querendo demonizar a polícia. Quando se junta, muitas vezes, o evangelho no crime, sim, é para demonizar o evangelho. Óbvio que as coisas se misturam no todo. Sim. Mas você nota como essas coisas são, porque assim, é isso que eu fico pensando. Voltando para essas relações de como que o governo, às vezes, tenta trabalhar, tenta ver o que está dando merda e fala assim, peraí, deixa eu tentar corrigir isso aqui.